A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Missionária Solange. Eu estarei falando em detalhes sobre o arrebatamento da igreja em cima da palavra. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 52, que diz assim: num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorrupção, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Mas, irmãos, no versículo 52, diz assim: num abrir e fechar de olhos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: ao som da última trombeta. Tá, mas como que dizem aí que o arrebatamento vai ser a qualquer hora, a qualquer momento, se a palavra está nos dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, vai ser num abrir e fechar de olhos, ok? Ao som da última trombeta. Então, nós temos que entender que nós vamos passar, então, por todas as trombetas, que são todos esses fenômenos que irão acontecer, que a primeira trombeta fala de fogo, fogo na terra, queimando as árvores, queimando a vegetação, queimando a terra. A segunda trombeta já fala que foi uma montanha jogada ao mar, quer dizer, um vulcão que explodiu. A terceira trombeta fala de uma estrela absinto, quer dizer, um meteoro que vai cair num determinado local, vai amargar águas, a terça parte das pessoas vão morrer. A quarta trombeta fala que a terça parte do sol, da lua e das estrelas vão escurecer. Na quinta trombeta fala que foi aberto o poço do abismo, saiu uma fumaça de lá de dentro, ajudou a escurecer mais o sol ainda, o ar, e saíram gafanhotos que são espirituais, que vão colocar dores por 5 meses somente nas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles terão dores, como dores de escorpião, como uma picada de escorpião. Sentirão dores durante 5 meses, vão pedir a morte vai fugir deles, porque esse vai ser o tormento, o castigo por eles não terem aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Negaram a bondade, a misericórdia, negaram a salvação. A sexta trombeta fala que vai ser solto 4 anjos que estão amarrados embaixo do rio Eufrates. Está determinado o dia, a hora, o mês e o ano para que eles sejam soltos. Quando esses 4 forem soltos, atrás deles vai vir uma legião de 200 milhões de demônios para matar os seres humanos. Muito dos seres humanos, a terça parte dos seres humanos vão ser mortos, porque eles vão trazer 3 flagelos. Esses 200 milhões de demônios vão trazer consigo 3 flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre. Isso está no sexta trombeta. Então, nós possamos entender que vai haver muito mais fogo, fumaça, enxofre, fedor de enxofre saindo da terra,
e muito mais fogo em terça parte da terra. Mas como a gente acabou de ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ao soar da última trombeta, a sétima trombeta, nós vemos um relato que é dito: o anjo tocou a trombeta e soaram grandes vozes dizendo: o reino do mundo veio a ser do nosso Senhor o Cristo, e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Aí somente Jesus vai reinar. Então aqui está dizendo na sétima trombeta, então Jesus apareceu em glória. Agora ele vai reinar. Agora é ele que vai tomar conta do mundo. Acabou a injustiça, acabou a escravidão do povo. Agora vai ser tudo justo, porque o governo agora é de Cristo. Então nós vamos passar por tudo isso, irmãos. Que estejamos cientes que não só por isso, mas pelos selos, pelos flagelos, para que possamos entender sobre o arrebatamento da igreja, irmãos. Deus já entregou que foi aberto o terceiro selo e a terceira trombeta. Então, a quarta trombeta vai falar sobre o escurecimento do céu, do sol, da lua e das estrelas, um dos maiores sinais sobre a vinda de Jesus, quando o mundo estiver na escuridão. E depois, nós vamos entender agora Tessalonicenses. Vamos compreender Tessalonicenses agora no capítulo 4 e no versículo 15, do 15 ao 17. E também vos dizendo isto, pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos, os que vivermos, os que fomos deixados até a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Então, a palavra está dizendo, nós, os que fomos deixados aqui, que são os escolhidos, os que vão ser arrebatados, nós não iremos antes dos que dormem, porque nós sabemos que primeiro os mortos em Cristo Jesus serão arrebatados primeiro, e depois nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, eu quero explicar para vocês, irmãos, o seguinte, a gente vê um absurdo de estudos que foram criados pelo inimigo. O que nós temos que entender é o seguinte, irmãos. Existe um arrebatamento e existe uma vinda de Jesus. Esse arrebatamento é junto com a vinda de Jesus. Nós podemos compreender bem isso em Mateus, mas nós vamos continuar compreendendo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Nós, os que fomos deixados aqui, primeiro vai os mortos, depois vai os vivos. No capítulo 16, porquanto o Senhor mesmo, com o brado e com uma voz de arcanjo tocado a trombeta, que a gente já viu lá em 1 Coríntios, ao soar da última trombeta, ao brado da trombeta, que quer dizer a última trombeta, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos e que fomos deixados, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então, nós, os que ficarmos vivos, os escolhidos que ficarem vivos para a vinda de Jesus, ao soar da última trombeta, aí o Senhor virá
Agora nós vamos ver aqui Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. E mediante a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, porque verão a Jesus vindo em glória. Versículo 31. Quando ele aparecer no céu, versículo 31, ele enviará os seus anjos com o som da qual? Da sétima trombeta, os quais vão reunir os seus escolhidos os quatro ventos das extremidades dos céus. De uma extremidade à outra, quer dizer, os escolhidos estão em todo o mundo. Então, irmãos, fiquemos cientes que esta palavra nos deixa claro a vinda do Senhor em glória, quando ele vem no seu cavalo com os anjos, e Deus Pai, que está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 5. Então virá o Senhor, o meu Deus, com todos os santos. Quem são esses santos? Santos são aqueles que ressuscitaram quando Jesus foi crucificado, quando Jesus subiu aos céus, depois eles subiram com Jesus. A gente não sabe a quantidade, a gente não sabe quem é, a gente só sabe que foram levados santos, foram ressuscitados vários santos para o céu. Então Deus Pai vem com esses santos para buscar nós que somos chamados de santos também, aqueles que foram escolhidos para o arrebatamento da igreja. Irmãos, não fiquemos no engano, temos que acompanhar a palavra. A palavra em Mateus não fala que Jesus vem. Mateus 24 fala no versículo 30. Ele aparecerá, todo olho verá, e depois no versículo 31, ele envia os seus anjos e vem arrebatar a igreja. Amém, irmãos? Que possamos entender isso, que é tudo na vinda do Senhor. Não existe tempo para isso. Não está dizendo que o Senhor vem e dali um tempo ele arrebata a igreja, ou que ele arrebata a igreja primeiro e depois vem. Muito pelo contrário, fala que ele vem primeiro e depois arrebata a igreja. Agora dizem que ele vem arrebatar primeiro e depois ele vem. É totalmente ao contrário do que está escrito na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que vocês possam entender esse breve ensinamento sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Fique com Deus e fiquem com essa verdade. Reflitam nos versículos que eu passei. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, Mateus 24, do 29, do 30 e do 31, fala sobre a vinda e fala sobre o arrebatamento do Senhor, tudo junto. Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor Jesus.